Olá, meus caros amigos, aqui quem fala é Lucas Alves. Aqui é Lucas Serrano. E estamos começando mais um Papo Sacro Cast. Pessoal, gostaria só de salientar que vocês podem também nos seguir na nossa nova conta no Instagram, Papo Sacro. Essa aqui vai estar aparecendo na tela. Lá já está um conteúdo mais exclusivo, mais, digamos assim, coisa que não tem como a gente encaixar aqui, como textos de santos, cortes, reels também, conteúdo mais inédito, digamos assim. Se você estiver curtindo o nosso trabalho aqui no YouTube, por favor, se inscreve e deixa aquele joinha para fortalecer. Então é isso, pessoal. Segue aí o vídeo e Deus abençoe vocês. Toca a vinheta. E no episódio de hoje, vamos ter a satisfação enorme de falar, junto com uma pessoa que agora também admiro muito, sobre um tema que admiramos também muito, que é sobre C.S. Lewis, com o professor Pedro Mendes. Professor, pode se apresentar? Eu sou o professor Pedro, sou formado em Ciências da Religião, tenho pós-graduação também na área de Ciências da Religião, sou professor da rede pública aqui do município de Natal e Parnamirim, já há um bom tempo. Fui orientado pelo professor Rhodes, tanto na graduação como na pós-graduação. Assim, e o meu interesse por C.S. Lewis vem depois da faculdade, né? Vem depois de algumas experiências pessoais na vida mesmo. É isso aí. Eu acho que antes de a gente começar para as perguntas sobre C.S. Lewis, acho que seria bom a gente falar sobre quem foi C.S. Lewis. Você pode falar um pouco sobre a trajetória dele, a importância dele para o cristianismo dentro da igreja? Posso. Veja bem, quando a gente pergunta assim, quem foi C.S. Lewis? C.S. Lewis, assim, é um escritor de muitas faces. Isso faz de C.S. Lewis um escritor singular. Porque Lewis, ele tem, assim, várias facetas da sua vida, do seu estilo literário, da sua forma de escrever e também da sua postura como profissional e como cristão. Por exemplo, os autores e os biógrafos dizem que existe 3 C.S. Lewis. Um C.S. Lewis romancista, que é o C.S. Lewis dos contos de fadas, o C.S. Lewis ficcionista, que escreveu As Crônicas de Nárnia, a trilogia espacial, escreveu várias ficções. Esse é o Lewis imaginário. Inclusive, o próprio Lewis dizia que o homem imaginário nele, o homem imaginativo, melhor dizendo, era o homem mais antigo. Porque vem desde a infância dele. Lewis, desde a infância, já lia contos de fadas, mitos, nórdicos, gregos. Era uma literatura que ele muito apreciava. E essa reflexão de Lewis, esse homem imaginativo, o acompanhou durante toda a sua vida. E veio desencadear nas Crônicas de Nárnia, na Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz, na trilogia espacial e outros romances que ele escreveu. Então, esse é o Lewis mais antigo, como ele mesmo definia. O homem imaginativo, em mim, é o mais antigo. E tem o Lewis também crítico literário, o Lewis historiador. Aquele Lewis que escreve história, que escreve, como, por exemplo, A Imagem Descartada de Lewis. É um livro bem clássico, bem secular, mas é um livro do estilo de um historiador, não necessariamente de um romancista. Então, esse é outro Lewis. Eu acho muito bonito a capa do livro, a imagem descartada aqui. Acho que é pela Realizações, é muito bonita. Foi um dos últimos livros dele, né? Mas é um livro de um cunho puramente secular, né? Então, é um Lewis historiador, podemos dizer assim, né? Crítico literário. Tem alguns livros dele que falam sobre crítica literária, né? Então, esse é outro tipo de Lewis. E tem o Lewis teólogo popular. É aquele Lewis da apologética. Esse é o Lewis que, para os cristãos, é o mais apreciado, no diz respeito à defesa da fé. Então, a gente pode resumir esses 3 Lewis assim. O Lewis imaginativo, o romancista, o Lewis crítico literário, o historiador, e o Lewis teólogo apologista. Então, isso resume os 3 aspectos da vida do Lewis. A gente chama 3 Lewis, mas no sentido de dizer que havia 3 aspectos de um mesmo C.S. Lewis. Agora, sim, de forma mais específica, quem foi C.S. Lewis? C.S. Lewis nasceu no dia 29 de novembro de 1898. Filho de um advogado, de uma professora de matemática, de lógica. Seu pai era advogado bem influente na sociedade, o Albert Lewis. Sua mãe, a Flora Lewis, que também era uma professora de lógica. Nasceu particularmente num lar cristão, frequentava a igreja da Irlanda, que era vinculada à igreja da Inglaterra. Então, teve uma educação aparentemente normal.
Agora, sim, algumas coisas que aconteceram com C.S. Lewis, ainda na infância, mexeram com o seu imaginário, mexeram com a sua mente, mexeram com a sua percepção e até com a sua conduta. Esse evento, e um evento mais dramático que aconteceu, que ele menciona, foi a morte da mãe quando ele tinha 9 anos. E ele conta que foi a primeira experiência espiritual que ele teve, a primeira experiência religiosa, uma experiência que ele denominou experiência negativa. Por que negativa? Primeiro porque ele conta que fez várias orações, diariamente orava, crendo na cura da mãe. E de repente a mãe não foi curada, a mãe morreu de câncer. E aquilo foi muito forte na vida dele. Ele conta no livro Surpreendido pela Alegria que a morte da mãe dele obscureceu o mundo dele. O mundo desabou, tudo se transformou obscuro e alheio à realidade. Então, esse foi o primeiro impacto, ou a primeira experiência negativa na vida de Lewis, que veio influenciar muito do seu comportamento na vida individual e na vida familiar. 2 anos depois, o pai dele manda ele para uma escola, um internato na Inglaterra, ele e o irmão dele. E nessa escola na Inglaterra, ele também não tem experiências tão boas, porque é uma escola que tem um cunho religioso, e muitas vezes rígido, radical, e Lewis se sentia um pouco incomodado com o acúmulo de regras, de normas, com obrigações de ir à igreja, e ele tinha aqueles ressentimentos que já trazia da sua experiência negativa. Então ele criou um certo ranço em relação à religião, à igreja, à sua vida espiritual. Ele, inclusive, vai deixar transparecer essa ideia desse ranço em relação às regras, às normas, no livro O Regresso do Peregrino. Acho que você conhece esse livro, onde ele vai contar como, na verdade, era a experiência dele através de uma jornada espiritual. Então, esses 2 eventos, 2 momentos, a morte da mãe e a má experiência dele na escola, na escola, aliás, no internato, não foram positivos e acabaram levando ele para um caminho um pouco assim, distorcido em relação à religião. E o terceiro, na verdade, evento, ou terceira experiência negativa na vida dele, pelo menos que transformou-se numa experiência negativa, foi a leitura dos clássicos. Lewis leu muitos clássicos, ainda na adolescência, 12, 13 anos, ele já lia os clássicos, ele conhecia já a filosofia de Platão, de Aristóteles, já via muito da literatura antiga, escritores romanos, como Lucrécio, Vigílio, e ele conta que esses autores, de certo modo, moldaram a visão dele em relação à religião, em relação a Deus. Então, quando ele tinha aproximadamente 16 anos, ele escreve para um amigo dele, chamado Arthur Graves, e isso está nos diários dele, né, nas cartas dele, e ele faz uma declaração assim, estupenda sobre a religião. Eu vou, inclusive, ler parte dessa afirmação, dessa carta, que ele diz assim: não acredita em nenhuma religião. Isso ele tinha 16, 17 anos. Do ponto de vista filosófico, o cristianismo nem mesmo chega a ser a melhor. Então, a partir daí, ele vai enquadrar o cristianismo como uma religião entre outras. Ele chamava de mitologia entre outras. E nós aqui no Ocidente estávamos condicionados a uma mitologia cristã. Então, ele tinha uma versão à religião. E isso começou a partir da morte da mãe. Foi passando por outras experiências e acumulando experiências negativas e levando ele a pensar negativamente acerca da religião. É interessante isso, porque isso acontece com bastante gente, né? Tipo, eu Isso. mesmo já tive essa minha fase Isso. revoltadinho, que queria ir para o budismo, para o Aleister Crowley, sabe? Assim, para coisa mais ocultismo e tal. E é engraçado que a gente vê que também nossos pessoas que nos inspiram, né? Santos, Isso. pessoas que a gente gosta muito, também passando por coisas muito parecidas. Isso é muito legal. Verdade, verdade. Então, assim, a experiência de Lee realmente, ela se repete de uma certa forma em muitas das nossas experiências, no nosso cotidiano. E eu, certamente, assim, fui atraído por C.S. Lewis por causa dessas experiências que ele viveu. E como depois, na verdade, ele retorna à fé. Ele diz que, inclusive, em dos seus textos, que às vezes é necessário perder a fé para recuperá-la. Ele volta, na verdade, à casa dos seus pais, não mais do mesmo modo, mas o outro C.S. Lewis. É aquele Lewis diferente de quando estava na tutela dos professores da sua escola de infância. Ele agora não via Deus mais como um proprietário que impõe regras, mas um proprietário, dono de tudo, mas que ama o ser humano. Então, muda a percepção. O que dá a entender que Lewis, de fato, nunca teve uma experiência verdadeira com Deus até a sua idade adulta. Na verdade, toda a experiência que ele teve na infância e adolescência foi experiências religiosas, mas que, de fato, não havia, de fato, uma conversão verdadeira dele.
quando ele volta para a fé, assim, há quase 30 anos, ou 31 anos, por aí assim, ele já volta, na verdade, de forma diferente. Aí sim, tudo muda na vida dele. A gente pode depois entrar em detalhes sobre isso. Mas só para resumir a questão da biografia de Lewis. Então, assim, ele vai para a guerra, Primeira Guerra, já no último ano da guerra, em 1918, a Primeira Guerra Mundial, ele é chamado para a guerra, e nesse mesmo ano ele é ferido em combate, e retorna para a França, vai para a França, onde é tratado, e depois volta para a Inglaterra, não retorna mais para a guerra. E, assim, esse período de 16 anos até 29 anos, ele viveu como um ateu convicto. Ele não escreveu muita coisa, escreveu alguns poemas, alguns textos, onde ele aqui e acolá combatia a religião, particularmente o cristianismo, sempre afinetava a religião. Ele tinha, assim, um certo ranço e falava da religião de forma muito pejorativa. Porém, depois da guerra, quando a Universidade de Oxford volta a funcionar normalmente, aí ele se encontra com algumas pessoas importantes dentro da universidade. E essas pessoas, na verdade, vão despertar C.S. Lewis para novas perspectivas. E uma dessas pessoas, que a gente vai tratar depois sobre ele, é Tolkien, né? O autor do Senhor dos Anéis, que era um católico devoto, que também foi combatente da guerra, e que Lewis e Tolkien se aproximaram com uma questão de afinidade filosófica e pelo anseio e desejo pela mitologia que ambos tinham. Então eles se aproximaram, né? Aí vem Tolkien, vem também Daiso e Samuel Johnson, alguns autores que Lewis conheceu na universidade, fizeram amizade, e essa amizade influenciou C.S. Lewis, que mais tarde levou à conversão dele, que a gente vai depois falar mais sobre isso. Isso em 1929, quando ele tinha aproximadamente 31 anos. E a conversão dele se deu de forma pausada, né? Paulatina. Primeiro ele se converte ao deísmo, a crença num Deus, depois se converte ao teísmo, depois se converte ao cristianismo. Ou seja, até chegar ao processo final, vem algumas experiências que vai martelar na vida de Lewis. Lewis era relutante, por isso que ele chamou o ateus mais relutante da Inglaterra, né? O convertido mais relutante da Inglaterra. Então a gente resumiu um pouco aí, depois a gente vai voltar a outras questões mais sobre essa experiência de Lewis. Muito bem, muito bem. É interessante a gente ver o contexto onde ele nasceu também. Lewis nasce 10, acho que poucos anos antes do IRA, né? Da Armada Irlandesa Revolucionária, tem toda infelizmente, um peso político, mas ele não vai sofrer tanto desse peso. E as influências filosóficas dele, a gente vai ter o quê? William Yeats, Lord Dunsey e quem mais? Professor, assim, grita infinitamente. Você falou dos clássicos, mas aprofundando além desses dois, o George MacDonald também. Esses autores já são mais tardios, né? Mais recentes, podemos dizer assim. O George MacDonald, né, que foi um autor que ele muito apreciava, inclusive alguns de seus textos fazem homenagem, referência a George MacDonald, como o livro Grande Abismo, né? O Grande Divórcio, é um livro onde ele menciona o George MacDonald como seu guia, porque foi um dos autores que mais o atraíram, né? Inclusive, quando o Lewis leu Fantástico, de George MacDonald, ele disse que esse livro batizou a imaginação dele. E outro autor também que influenciou muito C.S. Lewis foi o Chesterton, né? Lewis leu Chesterton quando ainda era ateu, em 1925, aproximadamente, quando ele tinha 27 anos. E ele disse que Chesterton, na verdade, era um escritor genial, que poucos tinham conseguido descrever a história cristã como Chesterton. Chesterton só tinha um problema, segundo Lewis. Chesterton era cristão. E como Lewis era ateu achava aquilo um pouco desproporcional. Como pode alguém ser um gênio tão inteligente, tão capaz de descrever a história cristã como ninguém e ser ateu? Isso já foi um impacto na vida de Lewis, que depois começou a perceber que muitos dos autores que ele lia cristão eram superiores na forma de imaginar e de pensar a fé do que os ateus, os escritores ateus. Então ele via essa diferença. Isso mexeu com ele. Como é que os autores cristãos são melhores, ou têm a capacidade mais elevada de perceber a realidade do que os autores não cristãos? Isso começou a mexer com Lewis, que mais tarde foi desencadear em outras experiências que ele teve com Deus e com a fé cristã. Professor, eu sempre achei assim, quando olho assim para esse período onde Lewis viveu, eu enxergo uma ideia de que tipo assim existia um combate intelectual, o ateísmo era muito forte, a ideia do secularismo era muito forte. Eu sempre imaginei assim. Acho que não só eu, por algumas obras que eu já vi, eu tinha Tolkien, Lewis e Chesterton, como assim, grandes representantes da teologia popular, sem ser acadêmica.
Isso. Eles chegaram a se encontrar, Lewis chegou a encontrar Chesterton, ou foi no período já da morte de Chesterton? Não existe nenhuma evidência, assim, nenhum indício de que Lewis e Chesterton se encontraram. Apesar de serem, de certo modo, em algum momento contemporâneos. Mas não há nenhuma carta, nenhum indício, pelo menos que eu conheça, que Lewis tenha se encontrado com Chesterton. Lewis se encontrou somente com os textos de Chesterton. Diferente de Tolkien, né? Tolkien e Lewis teve contato, teve experiência de amizade, formaram um grupo depois literário, os Inquilin, que a gente vai falar sobre isso também, do qual Tolkien participava. O William Charles também, que era um poeta muito famoso na época. O Dyson. Então, há muitos autores naquela época dos quais Lewis recebeu influência. Mas o Chesterton, na verdade, influenciou Lewis somente por meio da literatura. Como também George MacDonald, né? Então, são autores que trouxeram influência literária, não necessariamente uma influência pessoal ou experimental no cotidiano deles. Acho que a obra, assim, que é mais aclamada de Lewis, que não é propriamente, assim, filosófico-teológica, é as Crônicas de Nárnia, né, professor? Isso. O que torna esses livros tão atemporais? O que, tipo, assim, faz esse pessoal ficar cativo às obras às Crônicas de Nárnia? Porque, tipo, assim, eu conheci pelo filme, e, tipo, assim, de início, eu não fiz nenhum paralelo com o cristianismo. E eu conheço várias pessoas, até quando pessoas ateias, ou até que antes de terem experiência com o cristianismo, que liam as obras e gostavam, mesmo não sendo cristãs. Então, o que é que ela tem que ela cativa o pessoal? Olha, a gente poderia apontar várias coisas que tornam as Crônicas de Nárnia atrativas. Uma delas é a singularidade, porque nós não encontramos paralelo na literatura infantil, na literatura cristã, que se diga assim, isso pode ser comparado ou parecido ou tão influente quanto as Crônicas de Nárnia. Então, esse é o primeiro ponto, a singularidade. E um segundo ponto, a capacidade de escrever de C.S. Lewis, de atrair também os leitores, é muito forte. E outra coisa, quando ele liga, na verdade, a ficção ao cristianismo, isso também torna acessível às crianças e os adolescentes uma literatura bem atrativa. O modo de escrever dele também. Porque Lewis não via as Crônicas de Nárnia como contos imaginários, e sim imaginativos. Porque ele disse que imaginário é quando, na verdade, você cria um roteiro ou cria uma história fictícia que não tem nenhuma correspondência com a realidade. Já as Crônicas de Nárnia, ele é um texto imaginativo, onde o autor não sai, na verdade, do mundo real para criar uma fabulosa floresta encantada. Então, ele usa a linguagem atrativa para as crianças, usa essa linguagem em relação ao mundo real e cria um estilo de escrita muito singular, chamativo e atrativo. Então, isso faz das Crônicas de Nárnia um texto, na verdade, singular. Outra coisa é que Lewis também usava as crônicas e outros textos para fazer críticas a determinados contextos da época, ou experiências da época. Por exemplo, uma das críticas que Lewis faz por meio das crônicas é a forma como o mundo animal era tratado nos seus dias. Muitos experimentos eram feitos em animais, muitos cientistas defendiam a tortura de animais, usando muitas vezes o darwinismo social, o darwinismo moral. E nas Crônicas de Nárnia, Lewis vai lidar muito com os animais e ele dota os animais de virtudes humanas. Às vezes, animais muito mais virtuosos do que certos seres humanos. E assim, aí isso torna os animais tão atraentes para a criança, para o adolescente e para o adulto. Pense, por exemplo, quem gosta de ratos, né? Ninguém gosta de ratos, praticamente. Mas quando você chega nas Crônicas de Nárnia, você encontra um ratinho chamado Hip Chip. Ele é dotado de virtudes, de carisma, que não tem em muitos seres humanos. O que é que ele está fazendo com isso? Ele primeiro está criticando a forma como a sociedade lidava com os animais, como muitos cientistas experimentavam, faziam uso do experimento recorrendo a animais sem nenhuma consciência moral ou ética. E outra é que ele torna os animais virtuosos, que chama a atenção do leitor. Então, esse é outro ponto importante nas Crônicas de Nárnia, que faz das Crônicas de Nárnia uma série de livros e de filmes posteriormente tão atraentes para a população, para o povo de modo geral, inclusive para o público adulto, que também aprecia as Crônicas de Nárnia. Né? Um outro ponto que também se discute muito é aquela discussão sobre alegoria, o simbolismo que Tolkien e ele discutiam. Qual é o papel da alegoria religiosa nas Crônicas de Nárnia, professor? Olha, interessante que um dos críticos das Crônicas de Nárnia foi Tolkien, né? Tolkien não apreciava determinadas formas de escrever de C.S. Lewis. Ele dizia que Lewis foi escancarado demais em relação à alegoria nas Crônicas de Nárnia. Uma crítica que Lewis não aceita.
Lewis, inclusive, se recusa a dizer que as crônicas de Nárnia são alegóricas, ou contêm alegorias. E se contém, é por inferência, é somente parcialmente. Num todo, ele rejeitava a ideia de alegoria. Porque diferente de Tolkien, que pensava que tudo nas crônicas de Nárnia era alegoria. E Lewis também diz que é possível você ler de forma alegórica as crônicas de Nárnia, mas essa não seria, na verdade, a forma correta, ou pelo menos primordial, de ler as crônicas de Nárnia. Aí vem a questão, se as crônicas de Nárnia não é alegoria, o que são as crônicas de Nárnia? Aí ele dizia que as crônicas de Nárnia é uma suposição. O que é uma suposição? Ele diz que você supõe que existe um mundo paralelo a esse. E quando você entra nesse mundo, adentra nesse mundo, você lembra do seu mundo. Então existe, na verdade, uma aproximação entre o mundo dos narnianos e o mundo dos terráqueos. Então, elementos parecidos, personagens que lembram um ao outro, mas há detalhes que são próprios de cada mundo, que não podem ser alegorizados. Por exemplo, ele rejeitava a ideia de que Aslan seria uma figura típica e direta de Jesus Cristo, mas que lembrava Jesus Cristo. Agora, sim, tem alguns textos e alguns eventos nas crônicas de Nárnia que é impossível você dizer que não são alegóricos, mesmo que Lewis rejeite num todo, mas alguns textos, algumas histórias narnianas são alegóricas. Por exemplo, o batismo de Eustáquio. Eustáquio é aquele personagem ranzinzo, do Peregrino da Alvorada, né, que por meio de suas atitudes diárias, seus pensamentos, suas ideias, vai se transformando num dragão. Que é a alegoria, na verdade, do homem pecador, daquele que está pecando todos os dias e por meio dos seus atos, seus pensamentos, vai se transformando num monstro moral e espiritual. E outra coisa é que o Eustáquio, ele tenta se livrar da pele de dragão por si mesmo. É uma referência ao ser humano tentando salvar a si mesmo. E quando ele se encontra com Aslan, ele só consegue se livrar daquela pele de dragão, daquela monstruosidade, quando ele é banhado dentro de uma poça, ou de uma poça de água limpa, uma referência ao batismo, símbolo da redenção. Então ali a gente não pode dizer que não existe alegoria. Claro que é alegoria completa, mas todos os elementos das crônicas de Nárnia não são necessariamente alegóricos, são suposições. É você ler e supor que existe outro mundo, e esse mundo, o que acontece nesse mundo, lembra o seu mundo. Mas não necessariamente todos os detalhes, porque às vezes os detalhes são somente acrescentados pelo autor para enriquecer a história e o conto que ele está criando. Acho que dá para dizer que nas Crônicas de Nárnia a gente vai ver muito do que foi, acho que a vida completa dele, né? Tem as influências literárias dos clássicos gregos, alguns minotauros, tem esse amor muito grande que a gente vê em documentos da Igreja da Inglaterra celta, né? Aquela coisa do irlandês ser muito próximo da natureza também. E Nárnia, enfim, Nárnia é legal, lembro pra caramba aí. E vamos ver o que a Netflix vai fazer com Nárnia agora, né? Que vai sair a série. Indo agora para um campo mais da, né? Sabe que ele escreveu muita coisa sobre teologia, né? Na opinião do professor, quais são as principais contribuições de Lewis nesse campo e se ele era um apologista cristão assim, eficaz? Ou se ele se propõe a ser? Muito bem, Lewis primeiro ele era um teólogo popular, era um teólogo leigo da Igreja da Inglaterra. Ele não era versado em teologia. Pelo menos ele se autodefinia assim, né? Um teólogo leigo. Embora os seus leitores e admiradores e biógrafos defendam que C.S. Lewis foi um grande teólogo, porque a forma como ele escreveu e falou sobre teologia foi de forma muitas vezes singular, que não existia, por exemplo, na mentalidade de grandes teólogos. Quando, por exemplo, ele foi chamado pela BBC de Londres para falar aquelas palestras que depois transformaram no livro Cristiano e Puro e Simples, houve uma relutância, inclusive, de alguns amigos dele. Inclusive o Tolkien disse assim, não teria um teólogo profissional bom falar sobre isso, por que chamar logo C.S. Lewis? Então, assim, ele achava que Lewis não tinha competência para isso, porque Lewis não era versado em teologia. Mas, assim, no dia a dia a gente vai percebendo, quando lê os textos de Lewis, que ele dominava pontos teológicos de uma forma muito atrativa, porque ele conseguia fazer da teologia complexa e difícil uma teologia fácil e acessível ao homem leigo. Inclusive, tem uma parte do texto dele que diz assim, se, na verdade, os grandes teólogos tivessem, na verdade, tentado falar e conseguido falar a linguagem do povo, o mundo não precisava de um C.S. Lewis para isso. Então, Lewis tem essa capacidade de entrar nesse nosso universo por meio de uma linguagem poética, simbólica, comparativa,
alegórica, e falar a linguagem do povo, tornar os seus textos atrativos. Então, ele fala muito de teologia. E eu quero destacar alguns pontos da teologia de Lewis que dividem até opiniões. Um desses pontos é a questão do seu inclusivismo. Lewis não era pluralista nem era exclusivista. E ele deixa isso bem claro tanto na teologia dele como nos livros de ficção. O que é inclusivismo? A ideia de que a salvação, apesar de estar em Jesus, ela foi revelada, de certo modo, parcialmente, em muitas culturas antes de Cristo, em muitos povos, em muitas religiões. A verdade está espalhada por aí. Jesus é a consumação final dessa revelação, mas ela não é exclusiva do cristianismo. Ela é plena do cristianismo, mas ela já existia em outras correntes de filosofia, em outros pensamentos, outras ideias, outras religiões. Quando ele diz, por exemplo, que a fé cristã é como um grande saguão, isso está lá no livro Cristianismo Puro e Simples, né? Como se fosse uma sala de espera que você tem acesso, e quando você chega na entrada, você percebe que há outras portas para você entrar. Então, o cristianismo tem essa capacidade de se abrir para outros horizontes. Você entra, mas não fica ali. Então, isso é uma espécie de inclusivismo. Ele diz, inclusive, que muitos budistas podem ser salvos em Cristo, sem necessariamente conhecer diretamente a Cristo. São salvos porque, na sua ignorância, no seu contexto, fazem aquilo que fariam melhor se tivesse conhecido a Cristo. Então, são salvos ou são de Cristo sem saber que são de Cristo. Isso é inclusivismo. E ele começa logo a falar do inclusivismo a partir do seu conceito de mitologia, quando ele se converte. Por exemplo, tem um texto dele, falando sobre as mitologias antigas, ele diz assim: se encontrei a ideia de um Deus sacrificando-se, gostei muito dela e fui misteriosamente movido por ela. Outra vez, se encontrei a ideia de um Deus morrendo e revivendo, cita exemplo de Baal, de Adonis, Bacon, de forma semelhante, ela me moveu, pois não a encontrei em parte alguma senão nos evangelhos. É a ideia de que nos mitos antigos, ou em muitos mitos antigos, nórdicos, gregos e egípcios, existia um princípio que enfatizava a ideia de um Deus que morria e ressuscitava. Mas isso estava somente de forma imaginária. Em Jesus, esse mito transforma-se em fato histórico. Ou seja, há uma convergência aí dos mitos aleatórios que converge para um fato histórico em Jesus. Isso é inclusivismo visto por C.S. Lewis na própria mitologia. No Cristianismo Puro e Simples, ele diz assim: existem membros de outras religiões que, pela influência secreta de Deus, são levados a concentrar-se naqueles elementos de suas religiões que concordam com o cristianismo, e assim pertencem a Cristo sem saber. Isso é inclusivismo. Ele não é alheio ao cristianismo, ele não coloca o cristianismo em pé de igualdade. O cristianismo é o ápice da revelação, é o cume da revelação, mas antes desse cristianismo se tornar pleno, havia outros caminhos que possibilitaram essa chegada final em Jesus. É isso que Lewis quer dizer. Na ficção tem um caso interessante, lá na última batalha, que é o seu texto final, quando um soldado chamado Emmett, ele se encontra com Asla. E esse soldado não é narniano, ele se encontra com Asla e sente vergonha, na verdade, de ter o tempo todo adorando um deus falso, um deus Tash. E quando, na verdade, se encontra com Asla, diz o seguinte: não se preocupe com isso, não tenha vergonha nem medo, porque a adoração que você dirigiu a Tash, você fez a mim. Mesmo que você não soubesse, você estava adorando a mim. Isso é o quê? Inclusivismo. É você estar numa cultura pagã, numa cultura antiga, mas que você está adorando a Cristo sem saber. E quando certamente um dia você se encontrar com Jesus, você vai perceber que o tempo todo você esteja buscando Ele, mesmo que por meios errados, mas se foi aceito por Deus, por causa da sua boa intenção, da sua boa dedicação, você será aceito como se estivesse adorando e cultuando a Deus. Isso faz parte do inclusivismo de C.S. Lewis. Está na teologia, está na ficção, está em todos os seus escritos. Uma outra questão da teologia de Lewis é a questão da deificação. O que é deificação? Deificação é não enxergar a salvação apenas como perdão divino, mas sim como um processo de transformação que culmina na união mística com Deus. Não é que, na verdade, nós nos tornaremos deuses semelhantes a Deus, mas ele diz que por meio do processo de santificação espiritual, que começa nesse mundo e culmina no outro, nós seremos levados à estatura de varão perfeito e teremos uma natureza espiritual ligada à natureza de Cristo. Ele chama deificação. Ou seja, nós participaremos da natureza divina. Diga aí. Parece muito com a ideia de teose, né, da igreja ortodoxa.
Ele herda muito esse conceito dos pais gregos, né? Atanásio também falava sobre isso, a questão da deificação, divinização. Não no sentido que você vai ser um ser divino todo-poderoso, mas no sentido de que você vai ter uma natureza agora gerada. Aí é um tal conceito que ele usa, gerada e criada, né? E nós, como seres humanos, somos criados. E aquilo que se cria não é Deus, mas aquilo que se gera é Deus. Então, gerados por Deus, nós então participaremos da sua natureza. Esse é um novo conceito de Lewis, que ele usa em seus livros, em seus escritos, mostrando o conceito de deificação, que é um processo divino que nós chegaremos a alcançar, que começa nesse mundo, mas não termina aqui. Porque na concepção luisiana, a perfeição e a purificação continuaria do outro lado, no céu, até alcançarmos essa natureza divina ligada à natureza do Pai. Então, nós seremos participantes da natureza divina. E tem um texto dele que diz assim: partilhar da vida de Cristo e participar de uma vida gerada, que não foi criada, que sempre existiu e continuará existindo para todo sempre. Cristo é o Filho de Deus. Se partilharmos desse tipo de vida, também nos tornaremos filhos de Deus. Ou seja, teremos uma natureza ligada à natureza de Cristo. Seremos gerados e seremos deificados por Cristo. É um conceito, claro, que não é original do C.S. Lewis, mas ele utiliza em seus escritos de forma muito clara. E ele diz ainda mais: esta obra não será completada nessa vida, está lá no Cristianismo Puro e Simples, mas ele pretende nos levar o mais longe possível antes de morrermos. Então, a gente tem um conceito aqui que a gente, quando morre, então, quando chegar ao estágio final da vida de Cristo, nós cessaremos a nossa transformação, o nosso processo, estaremos em pé de igualdade no céu, a partir do momento em que a gente morre. Lewis via de forma diferente, ele achava que no céu a desigualdade continuaria, porque muitos cristãos continuariam em processo de santificação, de purificação, mais do que outros. Então, é um processo elevado até alcançarmos um estágio espiritual onde estaremos ligados à natureza de Cristo. Começa aqui, mas não termina aqui. Aí vem a ideia, muitas vezes, dos autores de purgatório, C.S. Lewis, de purificação depois da morte, que, na verdade, o purgatório de Lewis não era necessariamente purgatório em termos católicos, né? Mas a gente pode voltar a esse assunto depois, né? Eu acho que é uma visão, assim, bem mais razoável do que o purgatório católico. É uma visão que, tipo assim, não passa uma ideia de sofrimento para ir para o céu, mas sim uma purificação, se limpar para estar diante da perfeição pura. Eu ia até perguntar isso, o senhor falou sobre o inclusivismo dele, e outra questão que se atrela muito de polêmica a ele é a ideia do purgatório mesmo. Tem alguma outra doutrina que ele tem de polêmica, além dessa do purgatório? Tem, viu? Assim, eu acho que uma das crenças mais polêmicas de Lewis, tem muito, né? A gente pode listar, é a sua visão sobre as Escrituras, né? Sobre a Bíblia Sagrada. Então, essa visão, assim, leva alguns autores, alguns teólogos a rejeitarem grande parte da teologia lewisiana porque ele não era inerrantista. Ele não acreditava na ideia de inerrância bíblica, né? E ele não era um liberal, Lewis não era liberal em hipótese nenhuma, mas também não era um fundamentalista, que via as escrituras de Gênesis e Apocalipse inerrantes em termos absolutos. Para ele, na verdade, a palavra de Deus é Jesus Cristo, né, que é manifestado nas escrituras. Isso não quer dizer que ele não tivesse um apreço ou uma paixão pelas escrituras, mas de forma muito equilibrada. Por exemplo, algumas partes da Bíblia, ele não se recusa a dizer que não passa de lendas e mitos de um contexto histórico. Ele não via, por exemplo, Jó, Jonas como livros históricos, né? Mas ele não rejeitava, por exemplo, a historicidade de Jonas baseado no princípio liberal, na ideia de que os milagres são impossíveis. Ele rejeitava porque, no contexto em que ele falava, Jonas tinha um aspecto literário de um mito ou de um conto, e não podia ser enquadrado como um fato histórico. Então, era mais uma questão de crítica literária que ele fazia aos textos do que uma visão liberal acerca desse assunto. Então, ele rejeitava o liberalismo. Inclusive, tem um texto muito bom dele, que é Crítica à Teologia Moderna, que faz uma crítica a Bultmann e outros autores do contexto liberal, mas ele também se recusa a cair no colo dos fundamentalistas ou dos literalistas bíblicos. Então, ele é muito assim, apaixonado pela tradição da igreja, pelas crenças fundamentais. Ele era ortodoxo em relação a muitos pontos fundamentais. A divindade de Cristo, a trindade, a ressurreição de Jesus, a morte de Jesus. Mas havia questões que ele não levava muito a sério, como os fundamentalistas esperavam que ele levasse. Por exemplo, outra questão que ele divide muita opinião em relação a entender o Antigo Testamento como mito. Quase todo o Antigo Testamento, para ele, é mitológico. Agora, sim, não é porque ele tem a ideia de um mito, no sentido de ser um conjunto de mentiras que foram inventadas para enganar as pessoas. Para ele, o mito era uma forma de contar
fatos históricos usando uma linguagem miraculosa, fabulosa, exagerada muitas vezes, para contar determinados acontecimentos. Então, muitos acontecimentos do Antigo Testamento, para ele, eram mitos, mas tinham um fundamento, um pano de fundo histórico. E, por exemplo, a queda do homem. Ele não ia pensar que Adão e Eva e a serpente fossem personagens reais, mas ele dizia que houve, certamente, uma criação inicial, houve uma queda, mas essa criação e essa queda foram explicadas por meio de uma linguagem mítica e simbólica. Ou seja, não é que, por exemplo, Adão e Eva foram meros símbolos, mas que Adão e Eva foram representados por meio de uma linguagem simbólica. É como a ideia, por exemplo, do inferno. Lewis não diz em nenhum momento que o inferno não passa de um símbolo cristão. Não, mas ele diz que o inferno é sempre explicado por Jesus e pelos autores cristãos numa linguagem simbólica, representativa. Ou seja, aquilo que eu não consigo explicar, porque é uma linguagem espiritual, linguagem religiosa, e para Lewis toda a linguagem religiosa era uma linguagem simbólica. Não se pode falar do céu e do inferno recorrendo à linguagem literal. Então, os fundamentalistas às vezes tendem a criticar Lewis porque acham que Lewis deveria abraçar essa visão literal do inferno com fogo, com trevas, com gente atormentada lá. E Lewis rejeita essa ideia sem negar a existência do inferno, porém utilizando uma linguagem metafórica, simbólica e até mítica. Então, esses são alguns pontos que ele era muito criticado. Uma outra questão é que ele não tinha uma teologia firme sobre a expiação, sobre a redenção. Ele dizia que mais importante do que ter uma teoria sobre a expiação, a redenção do homem, era compreender a importância dessa redenção. Então, os teólogos vão discutir sobre vários pontos, várias teorias do resgate, da expiação, substituição penal, mas ele achava que isso era perca de tempo, porque, na verdade, a gente nunca ia compreender definitivamente o que aconteceu ali. Se sabe que aconteceu, que a morte de Jesus é o preço da nossa redenção. Agora, como isso aconteceu, aí as teorias vão explicar, e as teorias não são necessariamente a verdade em si, são meras representações dessa verdade. Eu tô surpreso que eu não imaginava que eu concordaria tanto com eles, do que eu achei, tipo, essa aí que o senhor falou sobre a questão da crítica textual, sobre Jonas e tal, o que eles definem como mito é o que hoje muitos estudiosos falam da questão de Gênesis, que a ideia de mito histórico. Isso. O filósofo William Lane Craig fez até um livro sobre isso, dando nome de mito histórico para Gênesis. É verdade. A questão de inferno também, cara, que incrível, eu não sabia. Perfeito. Ótima exposição. Ótima explicação mesmo. Explicação nota 10. Realmente ele tem essa ele fala sobre isso, sobre o Velho Testamento em alguns pontos ser mítico, né? E Jesus é o mito verdadeiro. Isso. E também, ainda no inclusivismo, ele fala muito, eu gosto muito da alegoria que ele usa para explicar essas religiões que fazem o bem, né? Apesar de talvez não concordo nem discordo, muito pelo contrário, mas ele fala que é como se eles vissem a Deus com uma lente muito borrada, uma lente muito, né, com um espelho muito feio, errado, né? É bem interessante a gente compreender isso, e muito legal isso aí que o professor trouxe sobre... É verdade. E essa visão mítica, ela foi responsável em grande parte pela conversão de C.S. Lewis. Ele tinha um apreço muito, muito grande pela mitologia grega, romana e também pelas divindades pagãs, na sua compreensão. Ele dizia que o paganismo era a infância da religião. Então, para ele, o homem pagão, o pré-cristão, estava muito mais próximo de Deus do que o homem pós-moderno. Ele tinha muitas críticas a fazer, a pós-modernidade e ao mundo pós-cristão, mas para ele a mentalidade pagã primitiva era uma espécie de pré-cristianismo, era uma preparação para o surgimento do cristianismo. E interessante é que quando Lewis se converte ao teísmo, que passa a acreditar em Deus, ele reluta em acreditar que Jesus é o Filho de Deus. E primeiro ele passa a acreditar que Deus existe. Ele se dobra diante de Deus e diz que confessa que Deus é Deus e acabou. Porém, daí para frente, passar a acreditar em Jesus era um passo mais difícil. E ele conta que uma certa vez, numa grande discussão que durou até madrugada, ele, Tolkien e Dyson discutiu a questão do mito. E Lewis, até o momento, pensava o mito como histórias mentirosas, inventadas, fantasiosas, que não tinha nenhuma conexão com a realidade. Foi aí onde Tolkien chamou a atenção dele, disse, preste atenção nos mitos, porque os mitos podem esconder as verdades que você precisa conhecer. Então, os mitos antigos, que falam de um Deus que morre e ressuscita, são mitos aleatórios, não passam de imaginários, mas eles estão apontando para uma realidade concreta.
Eles são presságios de um fato histórico. Aí, o Tolkien vai dizer que em Jesus, o mito se transforma em fato, e Deus se transforma em homem. Ele desce do mundo da imaginação para a terra dos homens. Então, Jesus não veio do céu para a terra assim de forma espontânea ou isolada da realidade. Então, quando ele entra no cenário, ele está não somente cumprindo as profecias do Antigo Testamento, que apontava para ele, mas também está materializando o mito. Então, em Jesus, o mito se transforma em fato. Aí ele percebeu a importância da encarnação. Jesus encarnando era o cumprimento desses presságios que haviam nos mitos antigos, que aleatoriamente morria, ressuscitava, voltava a viver. E os autores não entendiam muito, mas que para as pessoas da época era uma forma de dizer assim, em um momento futuro escatológico, esse mito vai se materializar. E quando chega em Jesus, acontece essa materialização. Ali está o mito que se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, ele materializa todas as coisas. Então, essa visão ajudou ele a entender muito o cristianismo. E depois dessa conversa, Lewis ficou com o seu ceticismo, o seu materialismo abalado. E ele conta que depois disso, esteve no zoológico, foi no zoológico com seu irmão, e na garupa de uma motocicleta, né? E ele disse que quando saiu de casa com seu irmão, não acreditava em Jesus como filho de Deus. Quando chegou no zoológico, sem nenhuma explicação lógica, ele passava a acreditar que Jesus é filho de Deus. Ou seja, aquela experiência, aquela conversa com o Tolkien martelou o tempo todo na cabeça dele, e certamente, olhando pelo lado espiritual, Deus estava agindo no coração dele ao ponto dele sair de uma viagem que durou alguns poucos minutos, sai cético e chega cristão. E ele diz, quando cheguei lá, já acreditava que Jesus é o Filho de Deus. E era, de fato, a materialização do mito que tanto se falava nas antigas mitologias, no paganismo romano, grego, nórdico e por aí vai. Que maravilha, glórias a Deus. Professor Lewis, ele, no quesito apologética, bateu muito no materialismo e no naturalismo. Quais eram os principais argumentos dele contra essas visões? Olha, vamos lá. O Lewis, ele tinha 3 importantes argumentos em relação ao materialismo. Primeiro, é preciso esclarecer uma coisa. Lewis, ele era, de certo modo, um evolucionista teísta. Ele dizia que não tinha nenhuma crítica religiosa a fazer à teoria da evolução. Também não teria nenhuma crítica científica a fazer à teoria da evolução. Ou seja, do ponto de vista científico, biológico, ele não tinha problema com a teoria da evolução. Também, do ponto de vista religioso, não tinha problema. É porque ele pensava que a história do Gênesis era uma história mítica, que trazia um pano de fundo verdadeiro, mas que era contada de forma simbólica, então ele não se preocupava em explicar a origem do homem, do mundo, de forma literal, negando assim a evolução. Mas ele pensava no evolucionismo teísta, não de forma radical, dogmática. Porém, tinha algumas críticas a fazer à evolução, no sentido de que a evolução era suficiente para fazer surgir a consciência, a raciocínio e a razão. Então, uma das críticas de Lewis, feita inclusive nesse livro Milagres, é essa visão de que as leis naturais são capazes de criar uma consciência crítica que você possa pensar a partir de um critério de julgamento entre a verdade e a mentira. Ele dizia que a ciência não tinha essa pretensão, a ciência não busca a verdade, nem as leis naturais são capazes de criar a consciência moral ao ponto de você saber o que é certo e saber o que é errado. Isso só poderia acontecer se essa evolução fosse, de certo modo, dirigida, ou então essa consciência moral fosse inserida na espécie humana por uma força externa, por uma força sobrenatural. Então, a evolução acontecia naturalmente, processo evolutivo, a formação do corpo humano, mas a mente, a alma, a consciência, a razão, seriam fruto de uma força de inteligência superior. Claro que essa força superior, segundo ele, era Deus, mas ele fazia isso por inferência, pressupondo que as leis naturais não eram capazes de fazer surgir essa consciência. Esse era um dos pontos de Lewis. Assim, mas ele não critica o chamado materialismo lato, ele critica o materialismo estrito, que é uma diferença. O materialismo estrito é aquela visão materialista de que tudo se reduz à matéria, tudo se reduz ao mundo material. Os materialistas estritos dizem que a consciência, os pensamentos, a vontade, tudo que nós temos físico, mental e espiritual são produtos ou subprodutos do cérebro, da mente, do físico. Não há nada além disso. Então, a crítica de Lewis vai exatamente em cima desse materialismo estrito e vai dizer que é impossível, por meio das forças naturais,
se criar uma consciência e uma razão. Porque quando você tem uma consciência, você sabe diferenciar o certo do errado, o mal do bem. E isso não é um resultado de forças naturais, forças irracionais que vão produzir esse tipo de ser humano racional. Era necessário que essa consciência fosse introduzida por forças sobrenaturais, porque a evolução não explicaria. Esse era um dos pontos de Lewis, uma das críticas ao materialismo de Lewis e um dos seus argumentos, a criação da razão e da consciência. O outro argumento de Lewis, derivado desse, era o argumento moral. Ele dizia, se nós, na verdade, somos produto de uma evolução cega, não dirigida, não direcionada, somos produto de forças naturais, o bem e o mal não existe naturalmente. Existem convenções sociais. Então, tudo se reduzirá ao subjetivo. Então, para que haja, na verdade, uma consciência moral, a parte de minhas experiências, de minhas opiniões, é necessário que eu entenda que a evolução materialista não é capaz de criar essa consciência moral. Então, se eu sei o que é certo e errado, se eu sou capaz de diferenciar o certo e o errado, se nas culturas mais primitivas a noção de certo e errado existe, é porque essa lei moral pressupõe um legislador que está acima das forças naturais. Então, ele escreve muito também sobre isso. Um dos livros mais usados por ele para defender esse assunto é A Abolição do Homem. É um dos livros mais densos de Lewis, livro pequeno, fino, mas que traz essa argumentação de forma bem sólida, mostrando que a consciência moral não pode ser explicada por forças naturais. Ela precisa de um amparo divino sobrenatural. Caso contrário, a gente cai no relativismo frio, cego e sem nenhuma explicação inteligente e racional. Então, esse é o segundo argumento de Lewis contra o materialismo. E o terceiro argumento é o chamado argumento do desejo. Acho que você já ouviu falar sobre isso, né? O argumento do desejo não é invenção lewisiana, mas ele explora isso de forma bem detalhada. Esse pensamento, essa ideia do desejo, já aparece, por exemplo, em Santo Agostinho, quando ele diz nas Confissões que tu nos fizeste para ti, nosso coração não terá repouso até que haja descanso em ti. E pressupõe que a nossa existência existe, mas ela é moldada por uma vontade interior, por um desejo por Deus que não foi gerado por nós mesmos. Se nós nos voltamos para Deus. Parte dessa experiência também, dessa teoria, aparece em Pascal, quando ele diz que há um vazio no coração do homem do tamanho de Deus. Ou seja, dentro de cada ser humano existe um anseio por Deus, uma vontade por Deus, uma ideia de buscar a Deus. Então, Lewis explora isso, inclusive, invertendo a concepção freudiana de que nós somos a projeção, aliás, Deus é a projeção dos nossos desejos. A gente imagina um pai superior, porque a gente tem experiência negativa com nossos pais aqui, aí imagina um pai bondoso, superior, um pai exaltado. Lewis inverte, ele diz que, na verdade, Deus não é a projeção do nosso desejo, pelo contrário, nosso desejo é a projeção de um Deus. Ou seja, eu só tenho esses desejos, essas vontades de conhecer a Deus porque existe um Deus. Ou seja, esse desejo foi gerado por Deus no coração de cada ser humano, mas esse desejo é o que me faz buscar a Deus. Aí ele cita uma coisa interessante, quando ele diz assim, criaturas não nascem com desejos, a não ser que possa haver satisfação para esses desejos. Ele explica a questão da sede, da fome, da relação sexual. Todo esse desejo existe no ser humano porque ele existe estar no mundo onde esse desejo pode ser realizado. Ou seja, você está no mundo onde existe água, então você tem sede. Você está no mundo onde existe alimentação, você tem fome. Você existe um mundo onde o ato de estar apaixonado é uma realidade. Se existisse esse desejo em nós, a fome, a sede, o apetite sexual, e a gente vivesse num mundo onde não existisse a ideia de alimento, não existisse água, não existisse o ato de estar apaixonado, certamente nós seríamos estranhos nesse mundo. Então, nós estamos ligados a esse mundo por causa desses desejos. Aí ele vai usar isso aí como princípio de aplicação ao desejo pelo paraíso, ao desejo por Deus. Então, se eu desejo por Deus e Deus não existe aqui nesse mundo, é porque não fui feito para esse mundo, fui feito para o mundo de Deus. Então, o meu desejo pelo paraíso, o meu desejo por Deus, é uma evidência de que eu não pertenço a esse mundo. Porque nesse mundo eu não encontro satisfação espiritual. Esse mundo não encontro nada que venha me preencher esse vazio. Por isso, na verdade, o meu anseio por Deus me leva não somente para crer piamente que Deus existe, mas para provar que eu não pertenço a esse mundo, eu pertenço ao mundo de Deus, o mundo que eu desejo que Deus gerou. Então, esse é um terceiro argumento de Lewis em relação ao materialismo, que ele critica, né? A questão do raciocínio, da consciência, da questão da moral e a questão do desejo. Esses três argumentos são os principais e fundamentais da apologética de C.S. Lewis. Professor, é interessante que o primeiro argumento que o senhor citou sobre o evolucionismo,
é incrível a influência que Lewis exerce até hoje. Tem um verdade. argumento de Alvin Plantinga, que ele escreve no livro Ciência, Religião e Naturalismo, vai aparecer aqui na tela a imagem do livro, Foi onde ele usa esse mesmo raciocínio, só que ele formula, logicamente, que ele fala É. que é incompatível o naturalismo numa perspectiva evolucionista. A gente não tem, Verdade. se você é naturalista, você não tem, como é que ele usa a palavra? Motivo, razão básica, motivo básico para você crer que sua cognição não está sendo enganada válido, por meio. né? Se Perfeito. seu raciocínio é válido, não seu pensamento é válido, né? Porque a Exatamente. validade não tem um produto da evolução, né? Tem que ter Exatamente. uma força à parte de nós para então a gente possa pensar racionalmente e criticamente e entender que nossos pensamentos são válidos. Sim. A evolução Perfeito. não faria isso sozinha, né? É isso que ele vai argumentar também. E outra coisa, você falou uma coisa interessante aí, questão da evolução, e Lewis, assim, ele fazia questão de diferenciar, inclusive o Arthur McBride, que foi um dos seus biógrafos, ele também fala sobre isso. A questão da diferença entre a evolução como teoria e a evolução como cosmovisão. Como teoria, seria a teoria biológica, restrita ao mundo da ciência biológica. Ele não via nenhum problema nisso. Agora, a evolução como cosmovisão, ou como tentativa de explicar todas as coisas, ele criticava, porque era uma evolução no sentido mais filosófico do que científico. Então, Lewis rejeitava esse segundo modelo de evolução, aquela que pressupõe a evolução sem explicação de todas as coisas. Para ele, isso não tinha correspondência com a realidade. Agora, biologicamente, para ele, a evolução era a melhor explicação para a origem das espécies, a diversidade das espécies e a formação do ser humano. Lucas? Opa, então, muito boa explicação. A gente vai ter esses episódios mais trágicos na vida de C.S. Lewis, né? Nunca foi uma vida tão feliz assim, ele mesmo relata. E tem uma obra, né, que ele comenta sobre a questão do sofrimento humano, né? Como se dá essa obra? Eu É queria só fazer interessante. um acréscimo. Além do sofrimento humano, o que ele fala também sobre o sofrimento animal? Isso, ele fala também. Vamos falar primeiro sobre o sofrimento humano, né? O sofrimento humano, ele é bem detalhado por Lewis, ou discutido filosoficamente, no livro O Problema da Dor, ou O Problema do Sofrimento. Foi publicado em 1940, né? Lewis mesmo começa a dizer que esse livro, essa tese que ele vai defender, é de um amador. Ele evita dizer que é um filósofo profissional na área. Ele sabia, segundo ele, que existiam outras pessoas mais importantes e até mais inteligentes do que ele nessa área. Mas ele resolveu se arriscar, porque foi um convite que ele recebeu e foi necessariamente sua primeira obra apologética, né? E rendeu muitos elogios a C.S. Lewis, que foi debatido em muitos círculos de discussão, inclusive nos inquilingos, pelos autores amigos dele. E, assim, em relação ao sofrimento humano, eu quero destacar aqui 3 pontos. Segundo C.S. Lewis, o sofrimento tem 3 objetivos. Ele vai discutir isso no seu livro O Problema do Sofrimento e depois Anatomia de uma Dor, que a gente pode falar daqui a pouco sobre ele. O primeiro uso do sofrimento seria conseguir que reconheçamos nossas deficiências morais. Ele diz que Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência e grita no nosso sofrimento. É como se o sofrimento, na concepção luisiana, seja sofrimento de ordem moral ou natural, era o megafone de Deus para o mundo surdo. Ou seja, Deus estava o tempo todo chamando o ser humano, assim, balançando o ser humano, açoitando, sacudindo o ser humano, para que ele acordasse para a realidade. Agora, claro, segundo Lewis, o sofrimento tem esse objetivo, mas não quer dizer que esse objetivo seja concretizado na vida de todas as pessoas, porque vai variar certamente da forma como uma pessoa reage ao sofrimento. O sofrimento, a dor, muitas vezes aproxima as pessoas de Deus, da família, torna as pessoas mais carismáticas, mais bondosas, mais simpáticas, mais humildes, mas nem sempre. Às vezes as pessoas são transformadas em pessoas odiosas, revoltadas, chateadas, iradas, porque o sofrimento maltratou demais e elas não souberam lidar com a dor. Mas, segundo ele, o uso do sofrimento correto seria a primeira opção. Esse é o objetivo inicial de Deus, chamar a atenção do mundo para a realidade. O megafone de Deus para um mundo surdo. Um outro uso seria tornar nossas vidas menos agradável, nossa vida menos agradável e remover as fontes plausíveis de nossa falsa felicidade. Ele dizia que se a gente não sofresse nesse mundo, não tivesse agonia, dor, tribulação, nós certamente tiraria a nossa percepção do céu. A gente ficaria muito restrito, preocupado somente com as coisas terrenas. Queria viver eternamente aqui,
a terra seria o paraíso antecipado. Aí diz que a dor, o sofrimento, de certo modo, tira essa ilusão de que a gente pode ser feliz completamente aqui. Então, o céu é do outro lado, o sofrimento é aqui. Lá no céu nós teremos felicidade eterna. Mas se a gente, na verdade, começar a concluir que a gente pode ser plenamente feliz nesse mundo, que as dores podem ser ilusórias e a gente pode superá-las aqui em sua totalidade, a gente se esquece do outro lado. Esquece do céu. Então, ele dizia que a dor tinha essa finalidade também, o sofrimento tinha essa finalidade também, nos fazer pensar nesse mundo e no outro de forma bem equilibrada, pensando que esse mundo não é o nosso lugar. Nosso lugar é lá do outro lado, é na pátria celestial. E um terceiro uso seria testar acerca de nossas crenças mais importantes. Ele dizia que nossas crenças só seriam provadas, verdadeiras para nós diante da dor e do sofrimento. Quando vem a tribulação, a gente é testado, provado, e a gente descobre se de fato nossa fé é verdadeira, autêntica, nossa fé, na verdade, resiste aos embates da vida. E ele viveu isso na própria pele. No seu livro, por exemplo, Anatomia de uma Dor, Luta e Observação, que são diários de anotações de sua experiência depois da morte da sua esposa. Quando a esposa dele morre, no ano 60, 1960, melhor dizendo, então ele começa a escrever uma série de anotações, um diário de anotações. E nesse livro ele vai inicialmente fazer muitas reclamações, muitas murmurações, vai desafiar muitas vezes Deus, até que depois vai repensando a sua vida e vai entendendo lá pelo capítulo 3, do capítulo 4, que a fé que ele viveu até aquele momento não passava de um castelo de cartas. Veja que coisa interessante, né? Ele que escreveu tanto sobre o sofrimento, tanto sobre a fé, tanto sobre a experiência de vida cristã, que ajudou muitas pessoas a superar seus problemas em sua vida. Agora ele percebe que, no final da sua vida, a sua fé não passava de um castelo de cartas que Deus derrubou, Deus desmanchou. E ele disse, e Deus fará isso quantas vezes for necessário para provar que tipo de fé a gente tem. Então o sofrimento vem testar e vem perguntar para nós mesmos, que tipo de fé a gente tem? Que tipo de crença eu defendo e acredito ser puramente verdadeira? Na hora da dor, do sofrimento, dessas perdas terríveis, a gente vai percebendo o tipo de fé que a gente tem e o tipo de crença que a gente adota e se de fato a gente acredita mesmo naquilo que diz acreditar. Então, era um terceiro objetivo, o uso do sofrimento na vida para C.S. Lewis. Mais alguma coisa sobre essa questão do sofrimento? Sim, a questão do sofrimento animal, né? Sim, exato. Depois você pode falar sobre esse ponto anterior, caso você queira mais algumas questões. Tem um capítulo no livro O Problema do Sofrimento, que é sobre o sofrimento animal. E Lewis ele discute isso com muita consciência de que essa discussão é hipotética. Inclusive, quando ele fala do sofrimento animal, ele foi muito criticado por muitos autores, porque acusaram primeiro ele de ser insensível em relação ao sofrimento animal, porque ele disse que o sofrimento humano ele acaba sendo pior do que o sofrimento animal por causa da nossa consciência. Os animais não têm essa consciência moral, não sofrem por antecipação, por exemplo, não sofrem uma consciência como o ser humano, não tem uma consciência elevada. Então, por não ter uma consciência elevada tanto quanto o ser humano, ele sofre menos do que os seres humanos. Porque nós sofremos não somente no corpo, mas também na alma, na mente, na consciência. Isso tudo faz a dor se tornar muito pior. Já os animais têm, se tiver uma consciência, segundo ele, é muito rudimentar, e os animais mais complexos. Quanto mais se volta no mundo evolutivo, mais os animais tornam-se mais simples e mais desconhecimento da dor se tornam. Então esse era um ponto. O sofrimento dos animais não pode ser comparado, de certo modo, com o sofrimento humano, porque eles não têm uma consciência moral elevada. E outra coisa que ele defendia, como hipótese também, era uma possível redenção do mundo animal. Ele dizia que o sofrimento desse mundo não somente serve para nos redimir no futuro, nos tornar pessoas melhores, mas também no próprio mundo animal é possível que Deus futuramente redima alguns animais, particularmente aqueles animais mais próximos dos seres humanos. Então, é claro que era uma hipótese, ele não tinha nenhuma base teológica diretamente. Embora ele dissesse que Paulo dá a entender que na redenção da natureza, no futuro, no novo céu e nova terra, pressupõe a existência também do mundo animal. E para ele seria a redenção de todo mundo. Quando no futuro nós seremos redimidos, num corpo glorificado, num novo céu e nova terra, certamente vai existir também, na concepção de Lewis, por hipótese, claro, ele falando, um mundo animal também redimido.
certamente esses animais mais complexos, mais próximos do ser humano, que têm uma consciência rudimentar, não tanto quanto o ser humano, mas que se aproxima mais da espécie humana. Talvez esses animais estejam lá conosco na eternidade. Essa hipótese é a hipótese que a gente sempre pensa quando perde um animal, né? É natural, e ele foi um pouco mais fundo do que a Verdade. maioria das pessoas. Tenho certeza que meu cachorrinho tá no céu. Tenho certeza. Aí, assim, você vê que nas crônicas os animais vão sempre aparecer, né? Mesmo depois da Nárnia redimida, ele vai inserir ali a presença de animais. Ele acredita que esses animais próximos aos seres humanos, eles têm uma consciência um pouco elevada, não tanto quanto o ser humano, mas eles estão mais próximos do ser humano. E quem sabe no futuro, Deus redimindo a natureza, redimindo o mundo, por que então não redimir o mundo animal? Né? Não seria, por inferência, você entender que os animais também serão redimidos e estarão conosco na eternidade? Então, claro, é uma hipótese que faz muito sentido, né? Eu acho muito interessante, faz muito sentido. Acho que poucos se arriscaram a falar sobre esse assunto assim, né? Foi o que me surpreendeu na leitura do livro do Problema do Mal. Eu esperava uma resposta um pouco mais genérica. Uhum. Porém, a resposta que ele deu, eu vejo ainda sendo usada hoje. De novo, indo para Craig. Craig usa descoberta recente que tipo, o animal não tem consciência de estar sentindo a dor. Então, tipo, já é um acalento para quando a gente pensa, pô, o cachorro está sofrendo porque Deus permite. Então, tipo, Deus privou o cachorro de estar consciente de estar sentindo a dor. Então, essa é a tese de Lewis, né? Lewis já falou isso antes. Então, tipo, é muito incrível como Lewis já tinha essas sacadas, mesmo antes de tipo, alguém chega assim, ó, uma evidência para isso que ele está falando. E ele leva isso adiante, né? Ele leva isso adiante em seus escritos, nas crônicas de Nárnia. Na última batalha, por exemplo, a presença dos animais que falam, animais que têm virtudes, animais que estarão conosco na nova Nárnia. Então, assim, ele está fazendo uma ficção, falando de ficção, mas também está inserindo ali sua teologia e aquilo que ele de fato acreditava. Eu, particularmente, achei muito interessante quando li pela primeira vez os escritos de Lewis sobre esse assunto. E representar Cristo como um animal, sendo um leão, também já dá uma importância ao animal. É isso aí, professor Pedro. Então, Lewis, ele também teve algumas outras polêmicas. Umas foram em relação a gênero e sexualidade, e outras foi sobre casamento. O que é que o senhor pode falar sobre essas questões aí? Vamos começar com a questão de gênero, né? Lewis viveu numa época muito acalentada, né? Muito complexa, onde se lutava muito pelos direitos das mulheres, onde se lutava muito pelo voto, inclusive na Inglaterra, voto feminino, né? E se pensava muito na questão da ordenação feminina, ordenação das mulheres. E Lewis entrou na discussão também. Tem um texto dele sobre esse assunto, que é Clérigas na Igreja, e ele, assim, ele se posiciona de forma contrária à ordenação feminina, despertando, assim, um mar de revolta, uma onda de críticas, porque ele se posicionou sobre a ordenação feminina contrariando. E ele dizia o seguinte, que existia duas razões, uma prática e outra teórica, porque ele não era a favor da ordenação feminina. A prática, segundo ele, é que isso podia provocar, naquele contexto, naquela época, uma divisão dentro da própria igreja. Ia dividir não somente a igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, mas também ia dividir a igreja anglicana das demais igrejas. Ia criar um atrito. É como se dizer assim, podemos pensar isso lá na frente, mas no momento não é favorável. Então, a ordenação feminina, no momento, não faz sentido. E alguns achavam, por causa disso, ele seria taxado de machista, né? Mas, na verdade, o que ele está mostrando é a questão de diferença de ofício, não diferenças ontológicas, né? Por natureza. Ele deixou isso bem claro. Ele acreditava piamente que homens e mulheres não são iguais. Nós temos naturezas distintas, nós temos virtudes e qualidades diferentes. Então, umas que tem a mulher e não tem o homem, e vice-versa, e por aí vai. Uma outra razão que ele dizia, porque era contra a ordenação feminina, era a questão teórica e teológica. Ele dizia que os textos das escrituras não eram favoráveis, nem mesmo as imagens, a linguagem dos textos, as figuras de linguagem, davam assim, apoio, respaldo para a ordenação feminina. Diz que toda a linguagem, quando fala da ordenação, sempre está ligada à linguagem masculina, à linguagem do homem. Ele dizia que era um descompasso você, na verdade, contrariar toda essa tradição, toda essa linguagem bíblica masculina e liberar a ordenação feminina. Isso também foi alvo de muitas críticas. E Alguns assim, autores... né? Um grande adendo também, meio rápido, é que em nenhum momento na obra de Lewis a gente vai ter um desmerecimento da mulher, né? Jamais, verdade. Muito pelo contrário. Isso.
Uma outra crítica que se faz é em relação a seus personagens, né? Por exemplo, alguns dizem que Lewis coloca a feiticeira branca como uma mulher branca, né? Porque o diabo tem que ser representado por uma mulher, né? Mas se você olhar para o outro lado, um dos personagens mais interessantes de Lewis é um personagem feminino chamado Lúcia. Lúcia tinha uma virtude que os outros personagens não tinham. Então, assim, é por inferência você dizer que a feiticeira branca é colocada por Lewis por uma pretensão machista. Não vejo nenhum motivo para isso. Inclusive, a tradutora do livro de Lewis, que nós falamos no início, ela tem um artigo muito interessante que é respondendo a questão: C.S. Lewis é machista? E ela vai refutar totalmente, isso é um texto bem antigo, né? Totalmente a ideia de que Lewis era machista. Ela vai mostrar que Lewis, em nenhum momento, apesar de Lewis criticar o feminismo radical, Lewis via a mulher e o homem de forma igualitária do ponto de vista ontológico, embora tivesse divergência em relação às categorias de ordenação, a posição na igreja, as questões sociais, na sociedade, ele via um mundo suspeito. Agora, recentemente, essa mesma autora, numa live, ela disse que se um dia se encontrasse com o C.S. Lewis, ia perguntar por que ele era machista. Aí foi onde eu disse que mudou de percepção, né? Isso talvez por influência de alguma ideologia, de alguma coisa política por aí, que ela começou a mudar de opinião. Mas tudo bem, né? É um direito de cada um, né? Mas eu continuo com aquela tese. Em nenhum momento o Lewis se posicionou de forma machista, contrariando ou oprimindo, humilhando as mulheres. Até porque ele tinha muitas amigas mulheres, escritoras, inclusive a que veio se tornar Dorothy, sua esposa. Né? A Dorothy também, tem a E Dorothy, tem a Joy, isso, exatamente. amiga. Joy David, que morava nos Estados Unidos, né, que foi influenciada pelos escritos de Lewis, que tinha uma tradição comunista por trás, judaica, mas influenciada pela leitura de Lewis, veio para a Inglaterra, conhecer C.S. Lewis, seus escritos, depois se casou com Lewis para se manter na Inglaterra, aquela história toda, né? Então, assim, não há nenhum resquício de machismo, de opressão, de humilhação de Lewis para as mulheres. Aí, no final, já de sua vida, depois da morte de sua esposa, alguns autores dizem que ele até elevou demais a categoria feminina, mostrando que o casamento libertou ele de algumas ideias que podiam ser chamadas de machistas. Essa questão, por exemplo, de dizer que a mulher tem virtudes que o homem não tem e vice-versa. Ele percebeu que as melhores virtudes no homem podem ser encontradas na mulher. Então, ele passa, na verdade, de certo modo, a ter uma percepção mais simpática, mais atrativa para as mulheres depois da morte do esposo, porque ele diz que o casamento libertou ele de alguns conceitos errados. Claro que ele não chega a dizer diretamente que agora era a favor da ordenação feminina, mas ele, de certo modo, mudou algumas ideias, exaltando a figura e a presença da mulher. Por isso a mulher também gosta muito de C.S. Lewis, né? É muito bom, é verdade isso. É muito bom notar, né, que entre os livros, assim, a gente não pode separar a parte literária do Lewis com a parte teológica, acredito eu, né? Isso. E ele é um dos pais da fantasia moderna, querendo ou não. Ele, Robert Howard, que criou Conan, e o Tolkien. São esses três, na minha visão, pilares que daí vem o que vem, Dungeons and Dragons, Harry Potter, e a gente vê que nesse macrocosmos que ele ajudou a formar, tem esse microcosmos dele, né, dele entendimento sobre a mulher, sobre o papel da mulher. Isso é muito interessante a gente ver, da gente que gosta mais dele. E até linkando já as duas coisas, é engraçado, porque quando eu estava começando a estudar Lewis, quando eu estava começando a ler Lewis, uma das coisas que eu li foi exatamente sobre a J.K. Rowling, do Harry Potter, falando que quando ela releu Nárnia, quando adulta, ela não entendeu o porquê da Susana não ter voltado a Nárnia, e isso para ela seria um machismo absurdo. E eu já um pouco maior, já entendo que é uma certa analogia, né? Que ela, não é porque ela usou batom, mas sim porque ela foi para outros lugares que não cabia a ela perdeu a infância, né? E que era pesada para voltar a Nárnia. Essa é a minha opinião, meus 2 centavos, né? Quando geralmente uma questão um pouco negativa é associada à mulher nos personagens, os críticos dizem logo que é por causa do machismo, por causa do gênero, mas quando, na verdade, Lewis exalta as virtudes de uma mulher, de muitas mulheres, de muitos personagens seus são femininos e eles exaltam, eles também não deviam se preocupar com isso e dizer, não, Lewis não é machista, porque, na verdade, ele também exalta a mulher, né, em muitas questões, e coloca até acima de muitos homens. Então, assim, dizer que Lewis é machista porque Susana não mudou para Nárnia, ou então a feiticeira é branca, a mulher, isso aí é pura ilação, né? Não faz sentido você, a partir disso... Claro que se você, na verdade, tem os pressupostos do movimento feminista e vai ler C.S. Lewis,
você vai taxá-lo de machista de qualquer modo, como qualquer outro conservador seria taxado de machista. O Chefe, Tolkien, né? Todos seriam, porque esses autores, em nenhum momento, eles são simpáticos ao feminismo radical, essas ideias revolucionárias progressistas. Lewis era um crítico do progressismo, da visão progressista, mas com muita sabedoria e com muita inteligência. E é uma coisa de gente gigante, né? Porque, veja, até hoje, gente escreve artigo contra ele ser essa coisa mais, contra ele defender essa coisa mais bucólica da natureza. Outro autor de filosofia e também de fantasia lá da terra dele, da Grã-Bretanha, fala contra ele, fala como se ele fosse um coxinha e blá, blá, blá. Só que a gente vendo daqui, ele, que é um artigo do Michael Moorcock, enfim, falando que ele é um coxinha, que ele tem preconceito contra as pessoas que trabalham na cidade, que ele era anti-revolução industrial, tem muito, até hoje, e não vai parar isso, eu acredito, porque tal a relevância de C.S. Lewis para o mundo, não só para nós cristãos que gostamos de teologia, mas para o mundo da literatura como um todo, né? E é muito, muito, muito... Eu acho que isso mostra o legado dele, né? Que é gigantesco. Verdade. Outra coisa também que eu esqueci de perguntar é que, vamos lá, tanto Lewis quanto Tolkien, eles retratam os territórios inimigos como pessoas ali com traços mais turco-mongólicos. Deixa ele terminar o pensamento antes. Deixa ele terminar a pergunta anterior. Pode ser? Pode ser. Sobre o quê? Sobre o... Tá sem som, viu? Falou sobre o sexo, sobre o gênero e o casamento. O casamento, né? Lewis era bem conservador em relação às questões de casamento. Ele era um grande defensor, por exemplo, da castidade, né? Ele dissesse que a castidade era a mais impopular das virtudes cristãs. Mas ele dizia o seguinte: tem alguma coisa errada ou com o ser humano ou com as escrituras, ou com o cristianismo. Mas considerando que o cristianismo está correto, então tem alguma coisa errada com o ser humano, que não segue os princípios da castidade. Em relação ao casamento, ele pensava no casamento dentro de dois contextos: o casamento do Estado, né, e o casamento religioso. Ele até exaltava muito mais o casamento religioso, porque é o casamento que ligava mais o ser humano a Deus, ao espiritual, né? Mas ele dizia que numa sociedade não cristã, não dominada pelo cristianismo, deveria ser respeitado essas duas formas de casamento: o casamento do Estado, para todo ser humano, o casamento civil, que a gente chama de casamento civil, e o casamento religioso para aqueles cristãos. Ele era contra a ideia de você, por exemplo, querer impor uma ideia cristã, um conceito cristão do casamento numa sociedade que não fosse sua totalidade cristã. Então, ele sempre falava sobre isso, a ideia de que o casamento cristão deve ser restrito aos cristãos. Você está numa sociedade secularizada, onde a maior parte das pessoas não são cristãs, você não pode transformar essa ideia de casamento cristão ou qualquer outra virtude cristã e querer que todo mundo se curva a essa ideia. Então, para Lewis, o casamento civil, tudo bem, mas o casamento religioso está restrito àquele grupo de cristãos. Ele, inclusive, assim, mas ele tinha uma visão bem aberta, porque o casamento dele, por exemplo, despertou algumas críticas. Inclusive, Tolkien teve algumas desavenças com ele por causa disso. Inclusive, alguns autores chegam a dizer que houve um esfriamento da amizade de Lewis com Tolkien, e uma das razões foi o casamento de Lewis. Porque Lewis se casa com uma mulher divorciada. O casamento de Lewis foi como se fosse um arrumadinho, segundo Tolkien, né? Porque Lewis conheceu Joy, aqui na Inglaterra, né? Aí, segundo ele, se casou civilmente com ela para garantir a permanência dela na Inglaterra. Porque ela veio aqui, passou alguns dias, veio aqui não na Inglaterra, né? Passou alguns dias e precisava voltar. Tinha que ser deportada para os Estados Unidos, a menos que se casasse. Aí Lewis, simplesmente, como um bom samaritano, né, pensando então nas virtudes de Joy, no apreço, na amizade, até aí no momento era o que ele pensava e dizia, né? Aí se casou com ela, civilmente, e ela se manteve na Inglaterra. Depois, na verdade, um amigo dele faz o casamento religioso dele, né? E nesses casamentos, Tolkien não está, né? Tolkien não foi convidado para o casamento dele. Mas apenas por isso, porque Tolkien era contra o casamento de C.S. Lewis. Tolkien, um bom católico, praticante, não acreditava que o casamento
poderia conseguir esses moldes. Então, o Lewis parece que quebrou alguns paradigmas aí, né? Casa com mulher divorciada, com poucos amigos, os amigos que ele sabia que não gostavam muito dessa ideia de casamento divorciado, ele deixou de fora, não chamou, não convidou. E segundo os autores isso esfriou um pouco a amizade de Lewis com Tolkien. Polêmica aí, né? Infelizmente. Polêmica aí. Voltando para outra polêmica, né? E para a gente ir para nossas perguntas finais, o que o senhor acha sobre essas acusações de xenofobia que ele sofre muito, tanto Tolkien quanto Lewis, mas principalmente acho que Lewis um pouco mais, quando ele retrata os povos bárbaros, os povos ao sul de Nárnia, como turcos, mongólicos, otomanos e por aí vai, né? Otomanos são turcos, óbvio. Uhum. Que é uma coisa da época. O que é assim, né? Por que atribuem isso a ele? Tem a questão da época mesmo, né? Tem um fator da época mesmo. Mas, assim, ele, na verdade, não coloca essas culturas, de certo modo, inferiores à cultura europeia por uma questão, assim, de xenofobia. Mas é como se ele estivesse retratando a própria realidade. Esses países, de certo modo, da África, que queremos ou não, estavam num nível moral, intelectual, abaixo da Inglaterra. Né? Então, o Lewis não acreditava que toda a sociedade era iguais. Hoje o problema é quando a gente faz uma crítica a uma cultura, aí já chamar logo de xenofóbico, mas para Lewis é o seguinte, existe de fato uma cultura superior, existem culturas melhores. Isso não por causa da cor da pele, não por causa do indivíduo em si, mas por causa da formação cultural daquele povo. Então, para ele dizer, por exemplo, que a África, que as Américas estavam tão elevadas moralmente quanto a Europa, era uma contradição de termos, era contraditório. Então, ele descreveu isso, falava sem nenhum medo de que elas estavam inferiores. Não no sentido pessoal, ontológico das pessoas estarem inferiores às outras, mas culturalmente, moralmente, estavam certamente mais abaixo da Europa, que tinha sido cristianizada, né? Tinha um peso cristão, e ele via o cristianismo de fato como superior, e a Europa estava moralmente superior às outras culturas. E isso de fato ele fez, né? Ele mostrou, na verdade, essas culturas dessa condição inferior. Mas não se encaixa com uma questão de xenofobia. Não era a questão de odiar o outro, rejeitar o outro, porque era daquela região, daquele país, mas porque de fato ele vai mostrar essa elevação cultural do homem europeu, né? Do homem inglês. É que é muito fácil a gente, talvez, ler com a cabeça de hoje, né? Não, sem usar, sem colocar no contexto, ler, por exemplo, o Cavalo Feminino e falar, olha só, como ele trata os árabes como bárbaros e tal, né? Mas fica aí, eu não estou falando nada também. É verdade. Eu concordo com o professor nessa questão, né? Hoje, se a gente for dizer isso, por exemplo, se a gente for dizer que determinadas nações ou povos são moralmente superiores, a gente vai ser taxado de xenofóbico, de preconceituoso, discriminando, por causa do multiculturalismo, desse relativismo, né? E, na verdade, tenta negar o óbvio, né? Mas Leo disse claramente, se não existe uma cultura superior à outra, uma moral superior à outra, então a gente não pode dizer, por exemplo, que a moral cristã é superior à moral nazista. Porque, então, todas as morais são iguais, todas as culturas são iguais. Então, dizer que, na verdade, que todas são iguais e todas devem ser acolhidas e devemos prestar atenção a todas, então estou dizendo que tanto faz a moral cristã como a moral nazista, como a moral disso, daquilo. Então, repare que beleza, né? Porque ele compara com a moral nazista, que isso, etnicamente e fenoticamente, genoticamente, são primos dele, né? Primo, é muito parecido. O povo inglês são celtas, anglo-saxãos, frígios, né? São basicamente, tipo, se a gente for comparar, é uma tribo da Bahia brigando com a tribo de Pernambuco. Né? Não tem diferença de haplogrupos ali. E, então, é um ótimo exemplo que o senhor deu. Palmas aqui para a sua resposta. Professor, para a gente já ir finalizando, quais indicações o senhor faria sobre alguém que quer iniciar o estudo em Lewis? Olha, assim, como eu falei no início, existem 3 C.S. Lewis, né? São 3 aspectos do mesmo livro, mas a gente chama de 3 C.S. Lewis. Para aqueles que gostam de boa ficção, né, gostam de literatura imaginativa, deve começar pelas Crônicas de Nárnia. Eu acho que é uma literatura bem acessível, tanto para adolescentes como para adultos, mas é acessível. E pode até ler sem nenhum cunho religioso por trás, né? A história por si só já é atraente. Depois, para quem quer continuar lendo ficção de Lewis, pode ler Carta de um Diabo Seu Aprendiz, que é um dos melhores livros de C.S. Lewis. Interessante muito a abordagem do livro, né? Quando mostra 2 anjos, 2 demônios, na verdade, anjos caídos, 2 demônios, um demônio chefe, um demônio aprendiz, né? Que vai ser usado e manipulado por esse chefe para
desconverter os filhos de Deus, os cristãos, na igreja. Né? Então, é uma ficção bem interessante. Agora, para quem quer, na verdade, se debruçar em apologética, em teologia, do ponto de vista lewisiano, tem que começar pelo seu clássico, né? Cristianismo puro e simples. Esse é um dos principais livros de C.S. Lewis. E depois, na verdade, pode ler sua autobiografia, que é Surpreendido pela Alegria. E para quem quer, na verdade, entender um pouco de Lewis de uma forma mais genérica, pode ler sua biografia, escrita por Arthur McGrath, que é uma das mais completas biografias já escritas sobre C.S. Lewis. Tem outras muito boas também, como essa aqui de David Domergue, muito boa essa literatura, essa pesquisa que ele fez, mas a de Arthur é a mais completa. Para quem quer entender um pouco C.S. Lewis, suas ideias, seus conceitos, seus pensamentos, tem um livro muito interessante, foi lançado pela Martins Fontes, que é esse aqui. Esse livro fala... São 20 autores diferentes que vão discutir vários... Esse autor que vai, na verdade, mostrar o Lewis em sua tricategoria, né? Um Lewis imaginativo, um Lewis teológico, um Lewis literário. Então, são 20 autores que vão discutir os principais assuntos ou temas da apologética e da escrita de C.S. Lewis. Para quem gosta de Tolkien, né, e C.S. Lewis juntos, né, pode comprar esse aqui, ler esse aqui, que é de Cola e Durez, Tolkien, C.S. Lewis, O Dom da Amizade. Então, esses são os livros que acho que tem que começar quem gosta de apologética, quem gosta de teologia, quem gosta de C.S. Lewis. Agora, para quem gosta de ficção científica, né, gosta de uma coisa mais conto de fadas para adulto, como dizia C.S. Lewis, né, aí tem a sua famosa trilogia espacial, né. Isso aqui, além do Planeta Silencioso, tem também a versão do Martin Fonte, quem quiser Martin Fonte também pode comprar. Tem esse aqui, Perelandra, e tem Uma Força Medonha. Então, esses 3 livros que são parte da trilogia espacial do C.S. Lewis. E há muitos outros que a gente poderia indicar. Tem vários livros sobre C.S. Lewis, tem livro de Lewis. Mas, de início, comece por aí, né? Professor, um costume que a gente tem é de perguntar o que o entrevistado tá lendo no momento. O que é que o senhor tem lido no momento aí? Rapaz, o que eu tenho lido ultimamente é sobre a Guerra do Oriente Médio, sabe? Por causa do contexto, certamente, e algumas coisas de C.S. Lewis, né? Eu sempre leio C.S. Lewis a parte de outra literatura. De Lewis eu estou lendo esse aqui. Sobre C.S. Lewis. Na verdade não é de Lewis, é sobre C.S. Lewis. É As Crônicas de Nárnia, o Leão, a Feiticeira e a Visão de Mundo. Filosofia, o Leão, a Feiticeira e a Visão de Mundo. Então é uma relação da filosofia com as Crônicas de Nárnia. São diversos autores cristãos que vão entender filosofia das Crônicas de Nárnia. Então esses são os livros que eu estou lendo. E algumas coisas sobre o conflito no Oriente Médio, que eu estou lendo ultimamente. Então é isso, professor. Vamos combinar uma próxima para falar sobre a relação de Lewis com Dorothy. É um tema que eu acho instigante, a gente pode fazer, como é um tema mais curto, a gente faz um drops, vamos combinar. E muito obrigado por estar aqui com a gente, conversando. Obrigado, Lucas, por estar sempre aqui me acompanhando também. Professor, tem algum recado final? Opa, prazer meu, pô, que é isso? E foi um prazer enorme conhecer vocês e discutir esses assuntos com vocês. Eu gosto muito do C.S. Lewis, né? Eu, como disse, que eu não sou o maior estudioso de C.S. Lewis, mas eu sou admirador de Lewis e eu sou, na verdade, um entusiasta de C.S. Lewis. Assim, só para fechar, eu me interessei por C.S. Lewis lendo este livro aqui. Não sei se você já viu esse livro. Foi Deus o primeiro livro de Lewis que eu também, direcionado sobre Lewis que eu li também. Pronto, eu li esse livro e achei extremamente interessante. Por quê? Porque eu via que Lewis ele estava na frente de Freud em muitas questões. Enquanto Freud, na verdade, caminhava com a razão, com o ceticismo, Lewis caminhava com todos esses elementos, razão, consciência e fé. Então, Lewis conseguia ir adiante. Então, como Lewis transcendia Freud, despertou meu interesse por C.S. Lewis. Aí, depois li Cristianismo Puro e Simples, O Problema do Sofrimento. Aí, muitas das ideias de Lewis, a filosofia de Lewis, esse cristianismo bem equilibrado de Lewis, me chamou muita atenção. Me interessou muito porque, assim, você se livra tanto desse ranço do fundamentalismo religioso, baseado no literalismo escriturístico, como se livra de ideias liberais que arranca o essencial do cristianismo. Você fica com Lewis, aquela visão bem equilibrada, moderada, que mantém os princípios básicos da fé cristã, respeita a tradição, as escrituras, e você, na verdade, tem a mente aberta para outras leituras, outras manifestações da literatura comum. Uma recomendação também de Lewis, que eu achei um livro bem peculiar, não esperava
encontrar Lewis falando sobre isso, é Ética para Viver Melhor. Vai estar aparecendo aí Muito bom. a imagem no vídeo. Isso. Ele fala sobre diversas coisas, até em relação mais à política. Uma boa recomendação também para quem quer ver esse lado um pouco mais político de Lewis. Professor, muito obrigado. Deus abençoe o senhor grandemente. E é isso. Fiquem com Obrigado Deus. a vocês. Deus abençoe todos vocês. Continue nessa força que a gente chega lá em nome de Jesus. Amém. Obrigado. E Obrigado. sinta convidado para voltar para falar sobre Dorothy. Ainda tem um assunto de Dorothy. Nossa, a gente pode até, assim, escolher mais especificamente, porque assim, são muitos temas, muitos assuntos, né? A gente tem que pular muito, né? Tem que simplificar ao máximo. A gente pode escolher, assim, um tema para a gente explorar. Por exemplo, o sofrimento de C.S. Lewis. A gente vai explorar os 2 livros de C.S. Lewis sobre o sofrimento. Então, a apologética de Lewis, a gente pode direcionar sobre isso também. Então, a relação de Lewis com esses autores, como Dorothy, como Tolkien, né? Então, poderia ser mais especificado em outro momento. Claro, esse aqui foi excelente porque a gente fez uma análise mais genérica, mais geral do pensamento de Lewis. Com certeza, acredito que vai nos ajudar muito. Muito obrigado a vocês. Essa recomendação vai se tornar uma ordem. Vai acontecer, viu, professor? Vamos fazer pode notar já. Aqui. Tá certo. Então é isso. Pessoal, muito obrigado por ter assistido até agora. Deus abençoe vocês, seus estudos e até a próxima. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.